Bom dia, paz, seja convosco. Deus possa abençoar esse finalzinho de ano. Tem muita coisa que Ele pode fazer nesses dias. A bênção pode estar chegando, você que está em casa, você que não conseguiu chegar. Amém. Para Deus não existe nada, existe o momento dele. No momento dele, só Ele sabe quando vai derramar as suas bênçãos, quando vai livrar, mas Ele não nos cuida. Vamos ler o Salmo de número 91, hoje vamos fazer direto, Salmo de número 91. Glória a Deus. Salmo 91. O salmista escreveu: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Dirá o Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Poderoso Deus, obrigado, Senhor, por este momento, estar aqui na tua casa, este lugar de paz, de alegria, Senhor, onde nós sentimos a tua presença, Pai, que o teu Espírito possa estar agora em cada um de nós, direcionando, abrindo nossos corações para que a tua palavra entre, Senhor, conectando em cada um de nós. E o teu louvor chegue ao céu como cheiro suave, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nas tempestades, nas alegrias, tua presença nunca vai me faltar. Teu perdão renova minha esperança. Tua palavra me faz caminhar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Como as ondas que não cessam de chegar, seu amor me envolve sem me abandonar. Santo é o poder, digno de honra e louvor. Levanto minha voz para exaltar o nome que é sobre todo nome. Meu coração se rende a ti, Senhor. Tua misericórdia é eterna, tua bondade não tem fim. Nas tempestades, nas alegrias, tua presença nunca vai me faltar. Teu perdão renova minha esperança. Tua palavra me faz caminhar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura
alegria no meu coração. As estrelas brilham como prova do seu amor. Os campos verdejantes ouço seu clamor. No meu sonho de amor, com a voz na oração, vou louvando ao Senhor com plena gratidão. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Não o que eu quero ser, nem onde eu quero ir, pois não sou eu quem deva decidir. Meu Deus resolverá, melhor assim será. Onde Jesus mandar irei. Tua vontade não a minha, tua palavra não a minha, tua vontade não a minha, tua paz não a minha, o teu caminho não o meu. Não o que eu quero ser, nem onde eu quero ir, pois não sou eu quem deva decidir. Meu Deus resolverá, melhor assim será. Onde Jesus mandar irei. Tua força não a minha, tua misericórdia não a minha, tua bondade não a minha, tua paz não a minha, o teu caminho não o meu. Não o que eu quero ser, nem onde eu quero ir, pois não sou eu quem deva decidir. Meu Deus resolverá, melhor assim será. Onde Jesus mandar irei. Tua força não a minha, tua misericórdia não a minha, teu amor não o Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Tua força não a minha, tua misericórdia não a minha, teu amor não o Pode se sentar. Glória a Deus. A hora da oferta, você que está com a sua oferta, segure na sua mão, para que nós possamos abençoar e agradecer a Deus, aqui em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, pelos nossos irmãos, pelos que estão em casa, por aqueles que estão viajando, que hoje não puderam chegar à tua casa, mas que tu possa abençoar
presentes que estão assistindo, e agora nós vamos ofertar e dizer na tua casa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nós consagramos e abençoamos toda oferta que chega a este lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós indianos, calor, veio para vender ventilador, senão ficava encalhado. Aí Deus mandou um calorzinho para sair ventilador, ar-condicionado. Pastora Vera está no comando da mensagem, em nome de Jesus. Bom dia, igreja, paz seja convosco. Amém. Que essa paz alcance o seu coração, que esse mês tenha sido um mês de movimento, né? Porque dezembro é um mês de movimento, parece que todo mundo está louco por aí, né? Para poder fazer compra, fazer a ceia, né? E tem alguns que esquecem, né? Quem é o verdadeiro dono da festa. Quem é o aniversariante. E nós não podemos esquecer. Se uma vez nós somos apresentados para Ele, e para ele todas as coisas, a gente tem que lembrar Ele todo o tempo. Só é possível o Natal, porque Ele nasceu. Se não tivesse nascido, não existia o Natal. Natal foi uma data que foi mesclada com algumas coisas de presente para nós, né? A gente queria dar o nosso maior presente para Jesus, que é a nossa vida, o nosso tempo, nosso trabalho. Então a gente tem que dar para Ele, porque para Ele tudo foi criado para louvor e adoração ao Senhor, não foi criado para nós. E nós nos apropriamos de algumas coisas, né? O mundo se apropriou de algumas coisas que não são deles, por isso que nós sofremos tanto, porque não é de nós. A única coisa que é nosso foi quando Satanás colocou em nossos corações e fez as bobagens que a gente fez. Cada um de nós fez bobagem, cada um de nós pecou, cada um de nós da sua forma. E não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Tem nome, tem endereço, e que às vezes ainda continua nos nossos corações, né? Às vezes nossa mente, às vezes nossas mãos, às vezes nossos pés. E nós precisamos aprender a realmente descartar a presença do mal nas nossas vidas, porque ele não faz bem, ele só faz mal. Amém? Nós estamos num mês diferenciado, dezembro, né? Em dezembro a gente tem uma agenda diferenciada. As quartas-feiras a gente ainda não vai fazer esse mês ainda, porque é véspera do ano novo, né? Véspera de uma passagem de um ano para o outro. Que isso foi feito no calendário. Mas na realidade não é o calendário de Deus, porque o calendário de Deus é a eternidade. É a eternidade. Nós que mudamos em número. Nós que mudamos o tempo, mas o tempo não existe. É eternidade. Mas a gente precisa comemorar isso com a família. É um marco importante. É um marco que nós temos que nos preocupar realmente. Que nós estamos avançando de idade, né? Onde, infelizmente, eu digo, assim, são coisas que a gente tem que passar, né? Eu fui no velório de uma pessoa e acabei encontrando um amigo muito antigo também, que estava sendo velado lá. E isso volta a me lembrança algumas coisas na gente, quando a gente viu a pessoa ali, né? Naquele momento que já não está mais ali, o crente sabe que ele não está mais ali, né? É uma carne. É um vestimento que nós vestimos. Todo esse corpo aqui que você está vendo é um vestimento. Para que a gente pudesse se comunicar uns pelos outros. Mas isso aqui, a hora que vai para a terra, ele vai consumir, vai voltar ao que era. Mas as histórias, os testemunhos, isso nós vamos levar como legado. Por isso, construir história, destruir algumas coisas na nossa vida, para construir coisas novas, nós temos que tirar realmente da nossa vida. Quarta-feira não temos culto, mas sexta-feira estamos no culto de oração. E domingo é o primeiro domingo do mês de janeiro. É o culto que nós fazemos a ceia do fortalecimento, onde a gente oferta água e pão.
para a gente fortalecer a caminhada, porque a caminhada de 2026 a gente não sabe como vai ser. Eu só espero em nome do Senhor Jesus que você crê que Deus estará lá, porque a gente não tem certeza se a gente vai estar. É como aquela história, né? Quando eu morrer, né? É uma história isso, na realidade. Quando eu morrer, eu espero encontrar minha família, encontrar meus entes queridos, mas quem garante que eu vou estar lá? Né? A única garantia é que eu não perca a minha salvação aqui. A única garantia que eu posso ter de encontrar o Criador. Aquelas duas pessoas que estão lá vão descansar agora. Vai chegar um momento que eles vão ter que prestar contas de tudo que eles fizeram. A senhora que eu fui, ela estava na igreja há algum tempo, um outro rapaz, quando eu conheci, estava num mundo completamente maluco mesmo, vivendo histórias muito ruins, né? Mas até o último instante, diz a palavra, você pode se arrepender e ter a garantia do selo da qualidade para entrar no céu. Mas aquilo que a gente fez, ele esqueceu. Só que existem as marcas, né? Que a gente precisa dar conta das nossas marcas. E aí, nós estaremos agora em janeiro, temos 4 dias, né, de bênção para 12 meses de unção. Nós vamos começar uma quarta-feira, o projeto de vida que é Avante Sem Parar. Todos nós temos que aprender a avançar em nome do Senhor Jesus. Colocar a bandeira do Senhor Jesus para avançar. Se a gente quiser avançar, a gente tem que lembrar das coisas que ficaram para trás como ensinamento e não como prisão. As coisas que ficaram para trás são ensinamentos para a gente não fazer, mas aquilo que nos levou aonde nós estávamos antes de conhecer a luz. Amém? São 4 dias de bênção, 12 meses, para a gente poder trabalhar 12 meses. Quarta, domingo, quarta e domingo. São 4 dias que a gente vai falar sobre o projeto de vida. Vamos encerrar no dia da Santa Ceia do Senhor. O dia da Santa Ceia do Senhor é um marco muito importante para nós cristãos. É um marco onde a gente precisa lembrar o porquê de tudo. Muitas vezes a gente está vivendo uma situação ainda complicada, esquecendo que ele já pagou o preço. Por que nós estamos ainda seguros naquela marra? Por que ainda? Porque ainda a gente não aprendeu a desatar os nós, né, que foi criado nas nossas vidas. Projeto de vida é para a gente avançar, para a gente eliminar os nós totalmente. O sangue de Jesus foi derramado, entrou a luz de Jesus na tua vida, na minha vida. Se ela entrou na minha vida, significa que quer iluminar todas as coisas da minha vida. E começa onde? O coração, que é o centro das emoções. O centro das emoções. Mas o início realmente do ser humano é na mente. Vamos começar falando da palavra que está lá em Salmos 126. Para a gente poder entender um pouquinho, né, o que significa sonhar. Sonhar os sonhos de Deus. Muitas vezes a gente quer sonhar os sonhos de Deus, mas estamos com tantas feridas, a gente não consegue ver os sonhos de Deus. O Salmo 126. Em algumas Bíblias fala que é oração para libertação, para saída, né? E realmente é uma saída, é a libertação. Muitas pessoas ficam entendendo, né, a respeito de prosperidade diferente do que realmente a Bíblia fala. Prosperidade não é só dinheiro. Ela pode envolver bênçãos materiais, se você fizer aquilo que a Bíblia está falando. Muitas vezes queremos bênçãos, mas não fazemos direito às coisas. Mas vamos falar, segundo a palavra, é uma canção de Davi, que fala assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria, então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres.
Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Senhor, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, eu creio que o Senhor tem poder de transformar, Senhor Jesus, as nossas vidas. Transformar nossas feridas, Senhor Jesus, em cicatrizes, Senhor, mas transformar em estrelas, Pai. Estrelas resplandecentes, estrelas que vale a pena outras pessoas verem em nós, Pai, a diferença. Isso é tão importante, porque significa que você pode ser potencialmente sonhar um sonho diferente de evangelizar através da tua atitude, através do teu comportamento, através da luz que inundou o seu coração de amor, e agora você quer viver esse amor em toda a intensidade e luz aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, né, na sua redondeza, na sua vila, na sua cidade. Você quer viver a bondade e misericórdia através da luz do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, te peço, humildemente te peço, Senhor, fala conosco, que o Espírito fale com você. Amém. Pode se sentar, irmão do Senhor Jesus. Esse é um texto que, para mim, né, eu precisava voltar para mim, para as coisas que a gente precisa aprender a começar a sonhar grande. Muitas vezes a gente sonha pequeno e Deus está realmente começando a fazer um trabalho na tua mente, na tua vida, fazer com que você pense como Ele pensou. Fazer a gente. O projeto de vida do homem foi um projeto de vida maravilhoso de Deus, mas foi prejudicado quando entrou o pecado. Nós fomos feitos para viver um grande projeto de Deus. Nós fomos feitos para viver as maravilhas do paraíso. Nós fomos feitos para viver a bondade infinita e viver caminhando com Jesus naquele paraíso maravilhoso que foi criado para a honra e glória dele, mas o seu fruto nosso. Nós precisamos lembrar disso. O sonho de Deus é tão grande, que nós não conseguimos viver nem um pedacinho do sonho de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer transformar tudo aquilo que nos feriu, todas as nossas cicatrizes, porque feridas, se não transformarem em cicatrizes, elas não foram curadas. Elas foram só passadas uma maquiagem. Sabe aquela maquiagem que você passa para tirar? Eu sei, as mulheres fazem muito disso para tirar as imperfeições, né? É só maquiagem. Mas maquiagem com Deus não funciona. Maquiagem com Deus não funciona. Maquiagem significa você está manipulando o que Deus quer fazer na tua vida. Muitas vezes as pessoas querem fazer cirurgias plásticas para fazer, sabe, mudanças. E são mudanças que muitas vezes prejudicam o projeto inicial. Se Deus deu esse narizinho gordinho aqui, que para outras pessoas pode ser feio, mas Deus fez e achou bonito. Porque tudo que Deus faz é bom. Eu preciso crer nisso. Se Ele deu um nariz gordinho para mim, porque teve um objetivo. Por que nós queremos mudar tanto as coisas que Deus faz, que Deus fez na nossa vida, e não aproveitamos aquilo que Ele dá espontaneamente, que é a graça do Senhor? Ele deu espontaneamente a graça do Senhor através da morte de Jesus. Foi pagando um preço altíssimo. A gente precisa ousar a sonhar projetos de Deus. Nós estamos iniciando, fechando um ano que
passa sem que alguém, em algum lugar, tenha que lidar com uma má notícia. Não tem um dia. Pode ser não seja na sua casa hoje, mas foi uma casa de alguém. Pode ser que não tenha sido na casa de um parente que você nem saiba, mas pode ser na casa de um amigo. Da forma que eu falei ontem, que eu passei ontem, foi na casa de 2 famílias. A dor do luto entrou. É triste, muito triste. Mas eu disse para a pessoa que eu fui, por causa dela, eu fui, não fui por causa do morto. Porque o morto já está descansando, eu não tenho mais nada que fazer com ele. Se eu pudesse visitar ele para saber como ele estava, eu poderia tentar em vida. Mas o morto eu não tenho mais nada que fazer, então eu tenho que ter em consideração com a vida, que as pessoas que estão em volta e que estão sentindo a dor da perda. Eu disse que você chore. Chore o tanto que você quiser chorar. Desabafa a dor que você está sentindo. Que a perda de uma mãe é muito difícil, porque eu passei por isso e sei. A perda de uma referência materna é muito forte. Ela é muito forte. Então a gente vai em algum momento, porque todos nós fomos gerados por uma mãe. É uma perda. A perda do pai também é importante, mas é diferente da mãe. Tem ligação com o embrião, tem ligação com o cordão umbilical. Que nós somos gerados através da vida dessa pessoa. Vida física. Vida espiritual é com Deus. Mas vida física é com a mulher. O próprio Jesus foi gerado no corpo de uma mulher e tinha significado isso. Tem significado, assim, nós sermos gerados pelo corpo de outra pessoa. Tem significado, muito significado. Então, por isso, a hora que a gente tiver dor, a gente tem que aprender a sofrer aquele momento. O que ela não pode perdurar, porque ainda é uma tristeza profunda. Entra a desesperança. A gente precisa entender que é fácil a gente enfrentar quando a gente não sabe. Há muitos anos atrás, eu participei de uma palestra com um psiquiatra, e esse psiquiatra não era cristão, possivelmente devia ter algumas outras que ele seguia, mas não era cristão. Mas se Deus usou uma mula, por que ele não pode usar um cientista ou um homem que esteja dentro de um consultório? A gente só precisa saber diferenciar o que é de Deus, o que é do homem. E essa diferença só quando você conhece Jesus. Não tem outra forma de você diferenciar. Não diferencie pela sua cabeça. Porque nós temos perturbações em nossa volta que às vezes confundem o nosso entendimento. Esse homem uma vez me disse, a gente estava falando sobre feridas. Eu sempre participei muito de projetos onde falavam sobre feridas. E é feridas emocionais, ele falava, porque era um psiquiatra. Ele falou uma coisa que me chegou assim no meu coração, e eu levo isso para a minha experiência, não só profissional, mas experiência espiritual também. Ele falou uma coisa para mim que ficou bem forte em mim. Ele falou assim, que eu só reconheço aquilo que conheço. Eu só posso dizer a dor dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, dessa mãe, dessa filha, se eu passei por isso. Dor de perda de filho, eu ainda não tive, então eu não posso falar, eu posso imaginar. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. Mas dois da morte de mãe, eu sei, eu passei por isso. Eu só reconheço aquilo que eu conheço. Então eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi, que eu não percebi na minha vida. Só que às vezes a gente fala alguma coisa para dar consolo, para as pessoas. Mas chorar, chorei muito na minha vida, antes de conhecer Jesus. Chorei muito. Chorei muito, muito, muito antes de conhecer realmente Jesus. E o choro era um choro de tristeza, um choro de decepção das minhas feridas. Mas quando eu conheci Jesus e Ele entrou na minha vida, a luz inundou o meu coração, entrou a alegria dele. Não minha. Eu não preciso estar sorrindo o tempo todo, mas eu preciso ter a luz forte da força da alegria.
Quando a gente coloca o primeiro lugar no reino de Deus, e é tudo que Ele quer da gente, Ele vai trazer para a gente todas as coisas que nós merecemos, que são as bênçãos represadas. O grande problema do ser humano é que coloca Deus acima das coisas. Coloca Deus acima das coisas? Não coloca. Coloca as nossas coisas acima de Deus. Quando a gente faz essa escolha, ela determina para a gente o nosso resultado. Mateus 6,33 que fala sobre isso. Ele fala que a gente precisa colocar em primeiro lugar a nossa vida e o reino de Deus. E aquilo que Deus quer, que é o projeto dele, Ele vai dar para nós. Porque Ele quer dar. Ninguém ganha de Deus para dar. Mas por que a gente, conforme esses versos, está dizendo quando Deus, Senhor, trouxe de nós de volta para Jerusalém, que estava saindo de uma escravidão. Esse povo estava saindo de uma servidão, estava saindo de prisões. E a gente precisa voltar isso para a nossa vida. Quando nós conhecemos Jesus, Ele é o nosso libertador, concorda? Ele é o nosso libertador. Quando entra a luz, é para nos libertar das nossas amarras, da nossa escravidão do pecado, da escravidão das hostes negativas que estão em nossas voltas. Ele trouxe a libertação para nós. Então, quando a gente recebe a luz e deixa Ele trabalhar em nós, a escuridão foge. Mas tem muitas pessoas que não deixam Deus entrar, a luz de Jesus entrar em alguns compartimentos. E aí fica lá. De vez em quando dou uma visitadinha naquele quartinho escuro que eu deixo. Às vezes eu dou uma visitadinha lá na angústia que eu vivi, naquela dor que passou há tanto tempo que ainda continua voltando à tua memória. Às vezes eu fico assim, dou uma visitadinha, esse quarto escuro. Pior de tudo, além de visitar, eu trago para fora, para a minha vida, para minhas atitudes. Então, muitas vezes, nós temos dores que estão lá, deveriam ter se tornado em cicatrizes, já estão lá me machucando ainda. Principalmente, quando a gente quer que o outro faça aquilo que a gente deseja. Não é o que eu quero ser, mas o que Ele quer que eu seja. Não é onde eu quero ir, mas onde Ele deseja que eu vá. Se todo mundo pegasse esse refrão dessa música, nós viveríamos sonhos grandes de Deus em todo o tempo. Quando a gente recebe alguma coisa para nossas vidas, um presente, a gente precisa, esse presente é de Deus, porque o diabo também dá presente. Dá muito mais, com muita luz, com muita mais vigor. Porque às vezes Ele quer dar aquilo que você deseja. Aí Deus fala assim, não, espera um pouquinho. Você precisa estar preparado para receber ainda. Porque você não vai reconhecer que fui eu. Você vai pensar que é você. Muitas pessoas têm sonhos, sabe, dentro do seu coração, sonho na sua vida, mas vive lá na escravidão, na servidão do pecado ainda. A mente está presa. A mente está presa. E aí vem para fora e se transforma, que geralmente são as muletas que as pessoas usam. Cigarro é uma muleta, droga é uma muleta, ser rude, grosseiro, é uma muleta. Porque é uma forma de proteção da dor. Se eu fumo, se eu bebo, se eu uso droga, eu estou me anestesiando de alguma coisa que eu ainda não resolvi. Mas está tão impregnado, está tão naquele quartinho escuro, que eu não consigo fazer com que ele saia da minha vida. Muitas vezes tem mães que estão presas junto com filhos. Estão presas nessa história, dessa escuridão. Porque não sabe desvincular o que é dela, o que é do filho, o que é do marido, o que é
do irmão, o que é de cada um de nós. Nós precisamos aprender a diferenciar o que é meu e o que é do outro. E cada um tem responsabilidade. Eu tenho responsabilidade pelos meus atos. Eu não posso sempre jogar na mão do outro a responsabilidade das minhas decisões. Eu preciso lembrar da responsabilidade que cada um tem com a sua própria vida. Por isso é muito difícil eu dizer para vocês que cada um é um. Cada um é um. Cada um tem um jeito de encarar o luto. Cada um tem um jeito de encarar a dependência. Cada um tem um jeito de encarar. Mas enquanto não se tornar a responsabilidade, tirar o processo da culpa, porque Jesus não veio para buscar culpados, Jesus veio para buscar arrependidos. Jesus não veio para tirar a nossa culpa, porque a culpa ele deixou lá naquela cruz. Ele veio para trazer a responsabilidade para a gente admitir que a gente precisa se arrepender daquilo que a gente faz. E uma das coisas que o arrependido precisa aprender, que no céu não entrará a pessoa, o pecador. Só entrará o arrependido. O pecado ficará fora. E aí eu preciso lembrar que todo dia eu preciso me arrepender. Porque todo dia pode vir pensamentos ruins na minha cabeça. A vontade de entrar outra vez lá, naquele quartinho escuro de ficar. Porque a depressão, não sei se vocês sabem, quando a pessoa é depressiva, ela entra num quarto escuro e que ela não quer sair. É a caverna dela. É o estado dela que ela acha que só ela tem que sofrer. Mas ela esquece que tem famílias em volta. Que amam, que querem o nosso bem. Mães, pais, irmãos, amigos. Tem amigos que são melhores que irmãos. Que estão à nossa volta e querem nossa saída. Para a gente poder entender o que é e como rimos e cantamos em alegria, ao sair da escravidão, significa quem é que fez isso? Quem é que tira a gente do poder maligno? Não é nós, não somos nós, não. Nós não temos poder porque a gente está usando tanta influência, tantas influências acontecendo lá fora. É só você ligar uma televisão, uma série. É só você ouvir uma música que você já não devia estar escutando mais. É só você escutar alguém que potencialmente tem uma vida totalmente desregrada e você não conhece a vida e ela está falando uma palavra e que se ela tiver na Bíblia, maravilha, é a Bíblia que está falando. Mas se ela falar dela e a vida desregrada, que tipo de pessoa tem para dar qualquer tipo de sermão ou pregação para mim? Mas eu preciso lembrar que eu preciso conhecer as histórias, que são os testemunhos. Mas esse povo estava saindo da escravidão e estava reconhecendo o Senhor, que Ele fez grandes coisas por eles. Esse reconhecimento faz com que eu entenda o que é ser um coração grato. A gratidão é algo que poucas pessoas sabem exatamente como é. Porque ser grato a Deus não é ser grato uma hora, depois mudar a história. Ou eu sou grato pelo que Ele fez, porque Ele me tirou, da onde Ele me tirou, ou eu sou grato para entender que Ele me tirou das amarras do Satanás, que Ele me tirou das minhas, sabe, as amarras, as grades invisíveis. Que eu vivia grades invisíveis, potencialmente eram invisíveis. Era a tristeza que não tinha sentimento, não tinha coisa que pudesse falar assim, não, existe um motivo para ser infeliz. Não tinha motivo, eu tinha uma família maravilhosa, uma filha lindíssima, tenho, graças a Deus, uma família que apesar de um monte de defeito, mas é uma família numerosa, que hoje a gente lembra com prazer os momentos de alegria que a gente tem em volta da mesa, Só que eu preciso aprender, entendeu? Que Ele me tirou de um lugar e que eu não quero voltar mais. Eu não quero voltar mais para aquele terreno, sabe, cheio de pedras. Eu não quero voltar mais. Por isso eu preciso ter um coração grato. A gratidão sustenta quem quer continuar agradecendo outras coisas. A gratidão sustenta
vida do crente, mas a gratidão ao Senhor. E ele diz aí: o Senhor fez grandes coisas por ele. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. É a palavra. E ainda ele diz ainda: por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. A alegria é porque ele fez. A alegria é porque ele nos libertou. A alegria é porque ele está conosco. A alegria, quando isso começa a entrar tristeza no meu coração, eu preciso entender onde Jesus está na minha vida. Quando eu começo a sentir dor, que é uma dor que já não é mais necessária da minha vida, eu preciso entender quais os pontos que ainda está pegando, para que a luz ela entre outra vez e inunda meu coração, porque a sombra ela quer entrar outra vez, ela não vai entrar porque não dão mais direito a ela. Eu decidi que minha vida é de Jesus. Eu decidi que o Senhor é o dono da minha vida. E essa decisão eu não posso mais voltar para trás. Porque se eu volto para trás, eu vou pegar o domínio do mal outra vez em minha vida. Aí vem a tristeza. Então, quando começa a vir, bater na porta, uma leve tristeza, eu digo: não, aqui você não tem mais espaço. O espaço é o Jesus da alegria da minha vida. E eu preciso tomar, assim, alguns cuidados, que a gente precisa aprender, né? Tem coisas que às vezes acontece, que a gente acontece, por exemplo, uma morte. A gente não precisa entrar em pânico porque acontece uma morte. Mas eu tenho que enfrentar ela, né, como sendo o último capítulo daquela história daquela pessoa. Mas tem histórias em volta dela que ainda vão acontecer. Por isso eu tenho que ter o quê? Discernimento, porque não foi escrito ainda na minha vida nem na sua vida o último capítulo. Porque tem gente, quando morre, as pessoas querem morrer junto. Porque acha que encerrou ali, mas não encerrou. Deus não fez o último capítulo na vida das pessoas. Nós escrevemos o último capítulo apenas com a caneta dele. Por isso que eu não permito que a tristeza entre na minha vida outra vez. Quando ela começa a querer vir, porque ela vem, viu, irmãos? Ela não vai nunca me abandonar se eu não perceber a existência logo no primeiro sinal, o sintoma. Aí eu tenho que passar o remédio, certo? Muita gente quer passar o remédio, quer tomar um remédio para dormir. Não é o remédio certo, é passageiro. Ele vai anestesiar, como a droga anestesia, como o cigarro anestesia, como o álcool anestesia. O remédio também é assim. O remédio, quando é exercido da forma correta, a ciência ela é maravilhosa. Mas tem começo, meio e fim e controle. O problema é a falta de controle, que eu sinto uma tristeza, eu vou lá tomar um remédio, mas não é assim. Ou eu tomo, ou eu não tomo. Porque aí você pode ter um revertério na coisa aí. Não lute contra aquilo que você não consegue aceitar. Aceita que você não pode mudar as coisas. É muito mais fácil. Eu não posso mudar você. Eu não posso mudar meu marido. Eu não posso. O máximo que eu posso entender por que eu não consigo mudar. Aí eu tenho que mudar primeiro. Eu não posso ficar me justificando, sempre entregando a autopiedade. A autopiedade é um ácido que entra e corrompe a minha personalidade de reverter a situação. Corrompe a minha personalidade, enche de tristeza e alegria, tristeza e desespero. Autopiedade é dizer que eu preciso ter piedade de mim mesmo. Que coisa mais estranha, né? Eu senti piedade de mim mesmo. Como que é possível? Piedade é um sentimento. Eu não gosto muito dessa palavra piedade. Piedade, eu gosto mais da palavra de compaixão. Compaixão é o que Jesus fez. Ele se colocou no meu lugar, se colocou no seu lugar, tirou tudo aquilo que não interessa e levou para o lombo dele. Mas eu, ter autopiedade de mim mesmo, eu não vou chegar no lugar dele. Não vou. Só vai me machucar. Então, se eu ficar
continuar aberta. Não guarde rancor, né? Sentimento ruim em relação às outras pessoas. Isso é fundamental, guardar rancor. E quando eu guardo rancor das pessoas, quem sai ferida sou eu, não é o outro. Às vezes o outro nem sabe que te machucou. Aí você fica sofrendo, se lamentando. Libera o perdão logo. A pessoa é imperfeita tanto quanto você. Por que a gente fica, sabe? Ninguém pode quebrar o espírito. Você pode ser quebrantado pelo espírito. Só a pessoa pode ser quebrantado pelo espírito. Não existe ninguém que possa entrar no espírito do outro, irmãos. E muitas vezes a gente quer mudar a história do outro sem ter mudado a nossa história. Por isso que ele falava aquilo, o psiquiatra falou, e ele foi também, toda vez que eu penso em dar um conselho para alguém, eu preciso levar, eu conheço essa dor? Eu reconheço essa dor? Primeiro em mim. Mas eu preciso reconhecer também que eu sou curada. Eu fui curada em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente precisa parar de se rebelar, que a vida não é justa, que a vida podia ser melhor, que eu podia estar com mais dinheiro. Para de se rebelar. A gente não vai a lugar nenhum se a gente continuar se rebelando. Quem fez a rebelião foi Satanás. Nós não podemos, nós estamos com a luz agora. A gente precisa entender que se rebelar é ir contra alguma coisa. Mas você está contra alguma coisa sobre a tua vida. Se foi as decisões que você tomou, foi as decisões que o outro tomou, aí eu fico me rebelando sobre o que o outro faz. Eu não posso, eu não tenho responsabilidade sobre a vida do outro, mas sobre a minha vida eu tenho responsabilidade. Vida é uma coisa muito séria, irmãos. Vida é muito séria. A pessoa que foi mais maltratada, que foi mais judiada, foi a mais bondosa, foi Jesus. Ele que foi mais maltratado por mim e por você. E mesmo assim, ele foi bom. Foi muito bom. Quando ele deixou a graça para cada um de nós. Aleluia. Em 2026, a gente precisa aprender que aquele que chora hoje, aquele que tem dor hoje, terá uma manhã cheia de alegria se estiver com Ele. Em toda a nossa vida tem uma noite escura, tem uma dor que nós vamos passar. Não tem como, chama-se vida. E nós merecemos a noite escura, irmão. Sinto muito, a gente merece a noite escura. A gente merece a morte porque foi um preço que foi pago por causa do nosso pecado. Ele não queria, ele queria dar eternidade para nós. Mas aí a morte veio pelo preço do nosso pecado, então não veio. Nós temos que levantar todo dia de manhã, de vez em quando eu fico pensando, nossa, tem que levantar todo dia outra vez, outra vez, outra vez. Graças a Deus eu preciso lembrar disso. Porque eu ganhei. Ter que levantar cedo e ganhar o suor do meu rosto, do meu sustento. Eu ganhei isso. Ele não queria isso. Ele deu tudo de graça para mim naquele paraíso. Tudo de graça para cada um de nós. E a gente reclama ainda porque nós fizemos as coisas erradas. Né? A gente é muito... Então tem que agradecer a Deus, porque Ele está nos ensinando a valorizar aquilo que nós perdemos. Mas agora em 2026 a gente tem que ter coragem, ousadia, para sonhar um sonho novo, um projeto novo. Sai da mesmice. A pessoa que não sonha, ela já está assim, sabe, já fatada a assumir um sucesso. Todas as coisas aconteceram através de um sonho. Talvez um sonho, uma ideia. Uma ideia. Em 2016, que a gente possa transformar aquelas amarras agora no passado. Se você não resolveu, não queira resolver nesses últimos dias ou em 2026. A única palavra que resolve alguma coisa que você não consegue resolver é perdão. Perdoa. Perdoa, como Jesus fez. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo e nós não sabíamos mesmo.
a gente não sabia. Só que a gente precisa lembrar, né, que para transformar essa cicatriz, a gente tem que deixar a luz abundantemente de Jesus entrar em todos os nossos comportamentos, em todas as nossas cômodos, em tudo, a nossa mente, o nosso coração. A nossa oração agora é que Jesus entre realmente, tirando toda a parte escura da nossa vida. Sabe aqueles pensamentos que de vez em quando vêm? Se vem na minha vida, vem na cabeça de vocês também, porque nós somos todos seres humanos, imperfeitos. Né? Aqueles momentos onde você está sozinho e a solidão entra no seu coração. Eu cheguei aqui hoje esperando que as duas irmãs viessem, mas não vieram. Mas não entrou a tristeza no meu coração, porque eu estava com o dom da alegria. Por mais que eu deseje que eles estivessem aqui, elas não estão. Mas Jesus está. Ele é a minha força e a minha alegria. Dele ninguém pode tirar, a não ser que eu tire de mim mesmo. É essa esperança de que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa e fazendo para Ele, não para mim. Se for por mim, eu podia estar em casa, né, irmão? Podia estar em casa ganhando, né, o meu dinheiro. Mas não, eu estou na obra do Senhor, estou fazendo para Ele. E Ele já está providenciando o meu caminho para 2026 com ousadia. Se eu tiver coragem de transformar as minhas feridas, os meus impedimentos, as minhas dores e cicatrizes, porque precisa de coragem, muita coragem. Mas você só vai ter o feixe da alegria, que é a finalização dessa palavra, se você tiver coragem e ousadia. Não adianta pensar na escravidão. Não adianta pensar que nós somos imperfeitos. Não adianta pensar em todas as nossas dores. Não adianta pensar que minha conta lá está zerada. Não adianta pensar, irmãos. Avante, vamos sem parar. Avante, mas é para lá, para Ele, voltar para Ele, para o coração dele, para o projeto dele, para o sonho dele. Nós temos que aprender a voltar e voltar reconhecendo que Ele é o maior em nossa vida. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, um sonho novo, um projeto novo, Pai, uma ideia nova, Senhor, que possa surgir, Senhor, nessa igreja, na vida do coração de cada um de pessoas que estão me assistindo nessa manhã, Pai. Um coração novo, transformado, Senhor Jesus, precisa tirar todos os entulhos, todas as coisas, Senhor Jesus, que estavam, Senhor, me prejudicando a minha visão, Pai. Eu quero ter uma visão nova, de um mundo melhor, de uma vida melhor, de uma casa melhor, de uma família, Senhor Jesus, voltada para o Senhor. Eu quero ter uma visão, eu quero ter uma ideia, eu quero ter um sonho, Senhor Jesus, de pessoas, Senhor, transformadas as feridas, Senhor, transformadas, Senhor Jesus, em cicatrizes de testemunho, Senhor. Eu quero usar, Senhor Jesus, as minhas cicatrizes como um testemunho de vida, Senhor Jesus, do Senhor na minha vida, meu Deus, porque sem o Senhor não foi possível ter a cura da minha vida, Senhor. Sem o Senhor não foi possível, Senhor Jesus, a transformação, porque sozinha eu não conseguiria, Senhor. Pai, em nome poderoso do Senhor Jesus, o Jesus da esperança, o Jesus da alegria, o Jesus que tem poder sobre todas as coisas, Pai. Em nome disso, Pai, tira, Senhor, todas as amarras que prejudicam. Tira, Senhor Jesus, todas as escamas que prejudicam, Senhor, na visão das pessoas. Tira, Senhor, todas as teias, Senhor Jesus, que estão embaralhando o ouvir dessas pessoas, meu Pai. Querido Deus, nós acreditamos no poder imensurável do seu amor e bondade e misericórdia, Senhor. Por isso, meu Pai, em nome poderoso do Senhor, haja primeiro em nós, Pai, primeiro nas pessoas que estão escutando essa palavra, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquele impedimento que faz com que as pessoas não visualizam, Senhor, um projeto novo na sua vida, um sonho novo. O sonho de Deus é grande para cada um de nós. Nós precisamos aprender
Que nós possamos, Senhor Jesus, para a nossa casa, que nós possamos, no grande amor dos teus pais, na graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e com a presença e a comunhão com o Espírito Santo de Deus, hoje e sempre. Amém. Aplausos e